Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. A nossa reflexão hoje é uma reflexão teológica recorrente nos nossos debates e que sempre recebe muitas sugestões e pedidos dos telespectadores e telespectadoras para que a gente paute. Qual é a intenção de Deus em relação à salvação da humanidade? Para muita gente, Deus ama todos os homens de forma igual, até porque Ele não faz acepção de pessoas e deseja que todos venham à salvação. Os homens é que não querem ser salvos. Mas para outro grupo, a salvação não depende só da vontade do ser humano. Até porque, se depender da vontade do ser humano, ninguém quer a salvação. Estamos todos mortos em nossos delitos e pecados, segundo o texto de Efésios, capítulo número 2. A nossa inclinação natural é para o erro, é para aquilo que é mal. E, portanto, rejeitaríamos a Deus como aconteceu com Adão, lá no Éden. Ele escolheu conhecer o mal quando conhecia perfeitamente o bem. Então, por que o homem escolheria Deus? Na verdade, a salvação é a ação de Deus, o Deus é o autor da salvação. Mas nem todos os homens são salvos. Por quê? Se Deus é todo-poderoso e deseja que todos os homens sejam salvos, por que eles não o são? Será que existem pessoas que Deus simplesmente não quer salvar? Tenho certeza que você está lembrando de Romanos capítulo número 9. Os benditos, ou malditos, né? Vasos de ira preparados para a perdição. De quem se trata? Né? Será que Deus escolhe gente para mandar para o inferno? Será que há pessoas que Deus simplesmente não queira salvar de jeito nenhum? Ou isso não é assim? Vamos examinar os dois lados da questão e você tira as suas conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos essa edição do programa Vejam Só, desejando que você seja muito enriquecido ou enriquecida, né, com a explanação das verdades que aqui serão mencionadas. E os nossos debatedores são o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Tudo bem, pastor? Como vai? Tudo bem, reverendo Heber, paz e graça, pastor reverendo, paz e graça a todos os telespectadores. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nessa noite, em busca do esclarecimento da verdade, e eu creio que muitos serão edificados através deste programa. Onde fica a Igreja Maravilhas de Jesus? A nossa sede mundial fica na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo, aqui no centro de São Paulo. É uma das mais antigas igrejas aqui, né, do centro. Sim, completou 61 anos de existência. Fundador, nosso saudoso pastor, Dr. Leonel Silva, que partiu no ano 2013, mas deixou um grande legado e nós estamos continuando a obra do Senhor. Amém. Seja muito bem-vindo, pastor. Do outro lado, como pastor, é a primeira vez que ele veio. Da outra vez ele era seminarista, o reverendo Luiz Henrique Portela Faria, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Olá, Heber. Querido colega também. Deus abençoe, estou muito feliz de retornar ao programa, né? Agora com essa oportunidade de poder discutir e acrescentar um pouco essa discussão milenar, né, eu diria. Quando você veio, você fez perguntas, né? Agora Isso. Você vai ter que responder. É um pouco mais desafiador, não é? É bem melhor ser pedra do que ser vidraça, viu? Você vai descobrir isso rapidinho. Ô, reverendo, onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana de Santos. No litoral, né? É a primeira igreja da cidade, como o nome diz. É uma igreja de 84 anos, uma igreja histórica, né? Que praticamente difundiu ali na região do litoral sul, né? O presbiterianismo. E onde fica? Fica na Avenida Marquês de São Vicente, de número 100, ali no bairro do Campo Grande mesmo. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos lá, vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que sempre elucida as questões que nós vamos discutir. Vejam só. A morte de Cristo na cruz, o sacrifício do Salvador, será que foi para todos? É suficiente para todos? Eficaz?
todos têm a oportunidade de aceitar esse sacrifício e alcançarem por meio dele a salvação? Ou, na verdade, temos sim aqueles que foram escolhidos por Deus e esses, somente esses, irão experimentar a salvação? Bom, com tudo isso em mente, podemos então afirmar que existem pessoas que Deus não irá salvar? Hoje, no Vejam Só, iremos entrar em um assunto que é muito polêmico dentro da teologia, que divide os estudiosos, que gera muito debate, tanto nas academias como nas redes sociais. E o assunto é sempre o mesmo, sobre como funciona a salvação. A pergunta que iremos responder hoje, ou pelo menos tentar, é a seguinte: há pessoas que Deus simplesmente não quer salvar? Iremos usar como base para o nosso estudo a explicação que Jesus dá aos discípulos ao comentar uma de suas parábolas. É interessante lermos esse texto, pois tem um significado muito marcante e pode orientar muito o nosso pensamento sobre a salvação. Aliás, pensamento esse que já tinha sido explorado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro. Mas iremos ler o texto do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus, depois de contar a parábola do semeador, ao ficar sozinho com seus discípulos, foi então interrogado por eles a respeito do significado das histórias que eram contadas pelo Mestre. Jesus, então, explicou que o objetivo era que, ao contar as histórias, as pessoas que não tivessem o conhecimento do mistério do reino, como foi dado a conhecer aos discípulos, não se convertessem e, por conta disso, não recebessem o perdão. Veja que Jesus é claro ao afirmar que os discípulos tiveram um entendimento aberto por Deus, porém, os de fora não teriam esse privilégio. Pelo contrário, ao contar as parábolas, os de fora ouviriam, mas não entenderiam. Ideia essa que também foi defendida pelo profeta Isaías. Por conta disso, podemos então afirmar que Deus não quer perdoar algumas pessoas? Existem pessoas que Deus então não vai salvar? Fique ligado, nosso debate de hoje está apenas começando e com certeza vai pegar fogo. Muito bem. Nós hoje vamos, mais uma vez, nos debruçar sobre a questão da soberania de Deus, liberdade humana, a doutrina da predestinação e tudo mais. E conosco está o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Eu vou começar com ele, que ele é o mais velho dos dois, né? Perguntando, como é que o senhor responde na sua primeira fala, pastor, a pergunta tema: existem pessoas que Deus simplesmente não queira salvar? Eu acredito que não. Nesse contexto dos textos que foram apresentados, ocorre o quê? Aquela situação que está ocorrendo de endurecimento, de desobediência ao mandamento de Deus, à orientação de Deus, Deus ele termina permitindo o endurecimento daquela situação, daquelas pessoas, dos seus corações, para que eles percam a salvação, porque eles rejeitam essa salvação. Então, é totalmente diferente. A base da salvação, que eu entendo, primeiramente, a fonte da salvação é a graça. O que é graça? A graça é favor imerecido. Ninguém merece isso. Deus deu de graça, é um dom de Deus. Então, dom é um presente. Então, significa que se o dom é um presente, eu recebo esse presente se eu quiser. Eu tenho que aceitar esse presente que Deus está oferecendo. O segundo ponto aí, o segundo elemento que eu gostaria de frisar depois da graça, seria aí no caso, tá, que o sangue de Cristo,
foi derramado por toda a humanidade. Então, o sangue de Cristo, ele é eficaz, ele traz a expiação para toda a humanidade. Então, quando nós entendemos que o sangue de Cristo ele é a base da salvação, ele alcança a toda a humanidade. E o terceiro ponto aí, desses elementos, seria, no caso, a fé. A fé ela é um meio de salvação. Então, a fé, o ponto que nós devemos aí entender, que a fé ela é necessária para que o homem se aproprie da salvação. O próprio texto bíblico fala claramente aqui em Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então está dizendo todo. No versículo 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, porque Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? A questão é essa. Quem creu na nossa pregação? E ele diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, em Efésios, diz claramente, as Escrituras elas falam claramente em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando o homem, ele por meio da fé, ele crê na mensagem que está sendo pregada, eu gosto de frisar, Deus toma essa iniciativa de trazer a mensagem que liberta, a mensagem que cura, que transforma, que dá vida eterna, mas se o homem rejeita, endurece seu coração, como nós vemos lá no próprio livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele discorre sobre esse tema no capítulo 1, que aqueles homens que se endureceram, que não receberam a verdade, Deus os entregou, a Bíblia fala. Então eles são entregues às suas paixões para que eles vão de mal a pior, mas porque eles se endureceram contra a mensagem do Evangelho. Então, da mesma forma, no livro de Isaías, Isaías ele é comissionado pelo Senhor para pregar para um povo que já estava obstinado, que já vinha desobedecendo há muito tempo a Deus, e Deus já estava ali, na verdade, já impondo uma punição para Israel. Israel já estava determinada a punição. Então, ele só foi demonstrar o quê? A verdade de Deus e o porquê que eles iriam ir para o cativeiro, porquê que eles iriam sofrer. E naquela passagem de Marcos, capítulo 4, ali o Senhor Jesus, ele discorre claramente sobre que a palavra de Deus é como uma semente. Então, quando ela cai na boa terra, ela vai produzir fruto. Aí, se ela cai numa terra que é cheia de espinhos, pedregulhos, ela não vai conseguir produzir fruto, ela vai ser sufocada. Então, aí, dessa maneira, nós percebemos claramente esse contexto que o Senhor, ele fala que essas pessoas não vão entender porque elas não querem entender, na verdade. Elas não querem nem ouvir, elas não dão crédito. Por isso que Isaías falou, quem deu crédito à nossa pregação? Bom, muito bem, esse foi o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Vamos ouvir agora a resposta à mesma pergunta, que é a pergunta tema, né? Há pessoas que Deus simplesmente não quer salvar? Quem vai responder é o reverendo Luiz Henrique Portela Faria, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo? Muito bem, Heber. Eu creio que sim, há pessoas que Deus não quer salvar. Porque tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele faz. Não é? Ele é soberano, Ele tem poder para fazer todas as coisas. E se Ele assim quisesse, Ele o faria. Agora, isso não é novo nas Escrituras, não é uma coisa assim que a gente, olhando o texto bíblico, teria dificuldade de ver. Por exemplo, Efésios capítulo 2, diz que é pela fé que nós somos salvos, né? Pela graça de Deus. Só que o mesmo livro de Efésios diz, Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Então, fé é algo que só tem o coração daquele que já foi alcançado pela graça de Deus na eternidade, já foi eleito por Deus nesse sentido. Não é difícil da gente entender eleição quando a gente vê o texto de Marcos, como o próprio pastor mencionou, dizendo que alguns não entenderiam. E por que não entenderiam? Porque a semente caiu num solo duro. Ezequiel nos diz que para que a gente compreenda, para que a gente creia, Deus precisa nos dar um novo coração. Então, o terreno adequado para que essa semente do Evangelho caia é o próprio Deus quem dá. Não é a minha escolha, não é... Eu respondo, porque estando eu morto nos meus delitos e pecados, Ele me deu vida. Então, a eleição, nesse sentido, a escolha de Deus pela nossa vida é garantida nas Escrituras desde o início. Lá em Deuteronômio capítulo 7, né, Deus ele escolhe o povo de Israel
dizendo, eu escolhi vocês dentre todas as nações. Ora, por que eu teria dificuldade de aceitar que Deus escolheu alguns para receber a salvação, se lá no Antigo ele já começa assim o processo? Dentre tantas nações, ele escolhe Israel, e não porque Israel tinha algo de bom a oferecer, mas simplesmente pela graça, pelo amor, porque ele desejou salvar Israel, a menor de todas. Então, sim, há pessoas que Deus simplesmente não deseja salvar. E o texto bíblico é farto nesse sentido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, diz que a pedra com a qual as pessoas rejeitaram, que era o próprio Cristo, estava lá, pedra de tropeço, colocada para aqueles determinados, que seria tropeço para eles de fato. Judas, da mesma forma. Então, a narrativa bíblica nesse sentido nos dá bastante tranquilidade de dizer, sim, Deus desejou que alguns fossem salvos. Agora, antes de eu concluir a minha primeira parte da fala, preciso ser honesto em dizer que essa fala, que Deus escolheu, que Deus salvou, não é a fala mais simpática, não é a menos amigável. E quando a gente ouve isso, sobretudo por causa do nosso pensamento de que amor, de que Deus é somente isso, que Ele quer alcançar todos, é um discurso bonito, mas a gente precisa fazer jus não à nossa racionalidade ou ao nosso humanismo, mas aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus elegeu, que Deus escolheu, que Ele optou por falar a alguns e não a todos. Então, nesse sentido, eu me coloco aqui como o defensor da ideia de que Deus escolheu salvar alguns. Tá bom. Vamos lá. E você aí de casa? Vamos para a nossa enquete. facebook.com/programa Vejam Só. Essa é a ferramenta por meio da qual você se comunica conosco e responde às nossas perguntas. Vamos lá. Você acredita que haja pessoas que Deus simplesmente não queira salvar? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Eu queria conhecer a Bíblia. Opa, isso é muito bom. Todo mundo deveria conhecer muitíssimo bem a Bíblia, e a Agrade tem um curso presente no Brasil inteiro para você estudar a Bíblia. Anota o telefone da sede, que aliás fica em frente à Igreja Maravilhas de Jesus, do pastor Jonatas, ali em frente ao Poupa Tempo. 0 operadora 11 3115 0819. Liga amanhã no horário comercial, fala com o pessoal da secretaria, diz onde você mora, e eles vão dizer para você onde você pode estudar a Bíblia, perto da sua casa. E existem vários outros cursos que a Grade mantém, mas que obviamente não estão presentes em todas as filiais. Então você aí, conforme for o lugar que você morar, eles vão te oferecer outros cursos além do bíblico, tá bom? Hoje é aniversário do diretor de TV, Júnior Bacarim. Ele é o que faz os cortes aqui, né? Não dá para ele aparecer porque é ele que comanda aí os câmeras. Mas o nosso abraço e a cobrança da nossa diretora. Eu te dou um abraço, tá, Júnior? Mas a diretora, você ouviu aí, né? Tá brigando porque você não trouxe bolo. No aniversário dela, ela trouxe? Também não. Parabéns, Júnior. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e continue te usando. E ele com a equipe que ele comanda, é o responsável pelos takes que dão movimento ao nosso programa. Muito legais. Bom, vamos lá ao quadro Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só. Aliás, você já fez o seu vídeo, fez a sua foto, posta. Vai ser agora o sorteio. Você pode perder o kit do Shopping do Povo. Poxa vida, né? Vai ser logo no comecinho de setembro o sorteio da foto e do vídeo. Dá para mostrar aí o presente? Olha lá. É a Bíblia Visual com infográficos. Um lançamento acabou de sair pela Sociedade Bíblica do Brasil. Muito bonito. A moçada gosta muito desse negócio de infográfico, né? E o livro Pais Modernos, Valores Eternos. Esse vai ser o kit que a gente vai sortear. Então não perca tempo, dá tempo. Porque não perca tempo, dá tempo é feio, né? Não perca tempo, faça logo, porque é instantâneo. Você faz o vídeo ou faz a foto e já posta no Facebook. Amanhã já está aqui, né? As instruções estão no próprio Facebook. Tem um vídeo do Zeca e tem um vídeo meu explicando como você deve fazer, tá bom? Vamos lá, as fotos primeiro. A primeira foto de hoje vem de Bauru, no interior de São Paulo. O Eduardo Avalone assiste ao Vejam Só lá. Ô, Eduardo,
O dia que o Zeca estava apresentando. Bacana. Valeu, Eduardão. Grande abraço para você, o povo de Bauru. Passava por Bauru todo mês quando eu tinha uma namorada em Marília. E o ônibus, né? A Expresso de Prata parava em Bauru antes de chegar a Marília. Quente lá, viu? Lá é quente. Vamos para o Paraná. Na Fazenda Rio Grande, em Paraná, nós temos a Eunice. Também no dia do Zeca. Olha só, o Zeca tá, né, legal. Eunice, quero conhecer a tua fazenda, tá? Fazenda Rio Grande aí no Paraná. Tô doido para passar pelo menos uns 2 dias numa fazenda, respirando ar puro, comendo comida feita em fogão a lenha, né? Acho que não tem coisa melhor, viu? Coisa boa. Pois é. Vamos para São José dos Campos. Cidade aqui do interior de São Paulo, uma cidade altamente industrializada, né? Jadras e Emanuele. Olha só, que bacana. Só dá o Zeca, hein? Isso é coisa do Rafael, não é não? O Rafael... Não, é complô do Rafael, é lógico. Só dá o Zeca. Que isso? Nem convidado aparece, é só o Zeca que aparece. Então tá bom, vai. O Jadras e Emanuele, Deus abençoe vocês. O Jadras é um nome bacana, hein? E a Emanuele é linda, olha só, maravilha. Ele não, né? Bom, vamos para Tobias Barreto, em Sergipe, estado onde eu sou ministro emérito lá. É o Leandro que assiste ao Vejam Só em Tobias Barreto, no estado de Sergipe. Faço parte da UMES, União dos Ministros Evangélicos de Sergipe. Sou membro honorário, evidentemente, né? Eu falei emérito, mas tá errado, é honorário. Daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo do Sérgio Barroso. É Bizarro. Sérgio Bizarro. Tá bom. De Campinas, de interior de São Paulo. O pessoal usa codinome nas redes sociais, né? Depois a gente vai ver o que ele fala aqui. O pastor Jonatas, que está conosco, parceiro do Vejam Só, ele é autor de 2 livros, né? Um livro de meditação. Está aqui o Vida Abundante. Você que gosta de meditações diárias, tem aqui esse livro bem bacana, e esse aqui que é instigante, né? O Código Secreto de Enoque. A revelação. Tem muita revelação na Igreja Maravilhas de Jesus? Olha, depende da revelação que você está dizendo. Essa que o senhor entendeu. Tem revelação, mas nós temos assim, o pastor Leonel Silva, ele era presbiteriano também, né, e fundou o ministério, e nós temos um critério rigoroso sobre esses temas, né? Não é aquela coisa que nós vemos de qualquer jeito, tem que ter ordem, decência, né? Revelações tem sim, pelo Espírito, né? Mas desde que sejam com fundamento bíblico, tem que ter tudo sim da forma ordeira, porque infelizmente nós vemos algumas coisas. Mas esse livro aqui, deixa eu mostrar de novo o livro. O senhor escreveu por revelação? Esse livro aí, a revelação que nós temos aí é bíblica, tá? Quem lê esse livro vai ver que a revelação que contém nele é bíblica. Simplesmente nós fazemos o quê? O link de Enoque, que é uma figura, certo? Ele é uma figura e eu recebi uma inspiração com relação àquilo que cerca a vida de Enoque, o que aconteceu com ele, quem ele era antes e quem foi depois, a transformação que ele recebeu, e isso se aplica a cada um de nós. Amém. E é uma revelação que Deus me deu nesse sentido, com fundamento bíblico. Eu falei que era um livro instigante, eu já li, né? Um livro bem curioso mesmo. Até porque o Enoque, ele desperta muita curiosidade, né? É verdade. Bom, o reverendo Luiz Henrique, lá da Igreja Presbiteriana de Santos. Reverendo, Deus escolhe gente para ir para o inferno? Deus permite, né, que essas pessoas sigam o caminho natural que elas escolheram. Não. A pergunta, então, Deus não escolhe ninguém para ir para o inferno? Deus escolhe para a salvação. E veja, quando nós começamos a estudar a doutrina bíblica, nós vemos que Deus nos cria perfeitos, em Adão. E em Adão nós temos toda a liberdade, lá atrás, lá no Éden, Adão tinha toda a liberdade de escolher o caminho para a salvação, permanecendo obediente ou de desobedecer e morrendo diante de Deus nos seus pecados. E é isso que ocorre. De Adão para frente,
todos os seres humanos são pecadores, mortos nos seus delitos e pecados, e por consequência caminham rumo ao inferno. Deus simplesmente os entregou ao seu próprio destino. Eles vão morrer, eles vão ao inferno. O que é que Deus faz? Dentre todos, veja inclusive que quando Jesus diz, deixai a porta larga, né, escolhei o caminho estreito, porque naturalmente as pessoas vão para o caminho largo. Então, o que é que ocorre? Deus toca no coração, Ele transforma o coração, Ele, por meio do seu Espírito, renova o interior. Essa pessoa, quando tem vida espiritual, então ela naturalmente olha para Deus e retorna ao caminho. Então, a perspectiva calvinista, ela não anula a responsabilidade que o ser humano tem em decidir ir ao encontro de Deus. Entretanto, essa responsabilidade só lhe é dada, né? Assim, essa decisão de ir ao encontro de Deus só é possível quando o próprio Deus lhe toca o coração. Se Deus não escolhesse alguns que seriam salvos, como é que nós poderíamos explicar, por exemplo, a questão de Judas, filho da perdição? Né? Jesus mesmo, lá em Lucas capítulo 22, diz que ele estava à mesa e, de repente, o filho, o texto bíblico diz, a mão do traidor está comigo aqui. O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Judas estava determinado a trair. Ele já era o filho da perdição desde o início. De tal forma que, na oração sacerdotal de Jesus, o próprio Jesus ora lá no capítulo 17, versículo 12 de João. Quando eu estava com eles, eu os guardava em meu nome, que me deste, eu os protegi, para que nenhum deles se perdesse. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, desde o início, Deus já havia escolhido Judas a permitir que ele continuasse seguindo os caminhos da perdição. E Deus o leva, o determina, nesse sentido eu respondo a sua pergunta. Sim, Deus determina alguns para ir para o inferno, desde o início. Mas o senhor responde a isso, pastor? Eu entendo, eu respeito essa visão, mas eu entendo que, na verdade, se trata da presciência de Deus. Deus já sabe do começo ao fim. Entendeu? Para Deus não existe presente, passado, futuro, Deus sabe tudo. Então Deus já sabia que Judas, desde o princípio, desde a fundação do mundo, Deus já sabia, obviamente, que Judas iria trair, entendeu, Senhor? Então, essa questão não significa que Deus escolheu, Deus determinou, Judas, se você vai ter que ir para o inferno. Eu entendo que é diferente, eu entendo que Deus já sabia, porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe tudo, mas Deus não determina, é porque o coração daquele homem de Judas já tinha aquela inclinação. Se fosse assim, por que Deus diria na sua própria palavra, lá em João 3,16, que é a base, né, da vinda do Senhor Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui no próprio texto de Apocalipse, nós vemos aqui claramente, no capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, quem ouve diga vem, quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Aqui nós vemos também que a palavra de Deus fala no próprio livro de João, capítulo 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a questão aí, eu analiso dessa maneira, é que cada pessoa tem uma inclinação. Aqueles que estão em busca da verdade, aqueles que são sinceros, eles estão procurando, eles estão observando, quando aqueles que eram para ser salvos, que são para ser salvos, quando eles ouvem a palavra de Deus, eles abrem o coração, eles entendem a palavra e a fé, ela surge. Mas Só uma dúvida, pastor, porque nesse ponto o reverendo vai concordar com o senhor. Uhum. A questão é, as pessoas que estão em busca da salvação, estão em busca da salvação porque elas querem ou porque Deus quer que elas queiram? Não, eu entendo o seguinte, que Deus quer que todos os homens sejam salvos, todos, não há exceção. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Mas se Ele quer, por que não faz? Deus, Ele não faz porque o homem endurece o coração muitas vezes. Então você está dizendo para mim que Deus está refém da ação humana? Não é que Deus está refém. Quando, por exemplo, imagina uma situação, pastor. Vamos supor que o pastor Heber não fosse um convertido. E na minha oração eu dissesse, Senhor, converta o coração desse homem. Deus iria olhar para mim e dizer assim, não, Luiz, não posso.
dependo de que ele aceita. Deus é refém da ação. Não, Deus não é refém, pelo Deus contrário. é refém da escolha. Mas se nós entendemos da maneira que o reverendo está dizendo, então aí eu estou pintando Deus como Deus está determinando o camarada de ser perdido. Eu acho que é pior. É o que o senhor 1 disse. Pedro, É capítulo pior. 2, versículo 8, diz, 7 e 8, para vós que creem, portanto, o Evangelho, Jesus Cristo, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes, os que não creem, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, abre aspas, para o que também foram postos. Deus os pôs para serem tropeços na palavra dele. Judas ainda vai dizer, versículo 4, certos indivíduos que se introduziram na igreja, os quais desde antecipadamente foram pronunciados para esta condenação. Porque Deus já conhecia o coração deles. Deus já sabia que eles iam rejeitar. Se fosse assim, nós vamos anular aqui o sentido da palavra, que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Quer dizer, por que então aqueles que receberam foram feitos filhos de Deus? Então não tem explicação. Quem eram seus? A quem João se referia? Aqueles que o recebem. Não. Lembre-se o senhor, assim, na minha perspectiva, né, que a mentalidade daqueles a quem Jesus se destinava era uma mentalidade exclusivista. Na cabeça deles, somente o povo judeu ia ser salvo. E aí Jesus está dizendo, não, Deus veio aos judeus, mas agora, com a vinda de Cristo, os seus, ou seja, aqueles de todas as tribos, povos, línguas e raças que o receberem, será dado o direito de ser filho de Deus. Isso é tão possível que em Romanos capítulo 9, essa é a discussão do apóstolo Paulo. O Senhor citou, mas é todos aqueles que invocarem em nome do Senhor será salvo. Todos quem? Todos. Ele estava com um raciocínio que começa no capítulo 9. E o raciocínio era, ora, o Senhor mandou a sua mensagem, a sua palavra para o povo de Israel. Aí os judeus perguntavam, então por que não todos serão salvos? A palavra de Deus falhou? Não, não falhou. Entretanto, nem todos os israelitas são de Israel. Por quê? Aí ele cita Malaquias, capítulo 1. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. O verbo aborrecer, tradução dele, melhor, eu odiei. Deus escolheu amar um e odiar outro. Mas justamente por quê? Porque Deus já conhecia o coração de Esaú, ele era profano. Ele rejeitou as coisas espirituais, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. É óbvio que Deus vai rejeitá-lo, Deus já sabia disso desde o começo, desde a fundação do mundo, Deus já sabia que ele ia fazer isso. Mas a questão é, a Bíblia, em vários contextos, em vários textos, demonstra claramente que o desejo de Deus é que todos se salvem. Por exemplo? Então, é óbvio, vamos lá. Eu vou citar aqui 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ver aqui que ele fala claramente, admoesto-te, pois antes de tudo se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade da cidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, eu não tenho como dizer que Deus não tem esse desejo. Vamos levar em consideração bíblico. O que o Senhor está dizendo, por um momento. 1 João capítulo 5, lá no versículo 14, diz, por exemplo, o versículo diz, esta é a confiança que nós temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5. Então, vamos considerar que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Se eu orar pedindo por isso, todos os homens serão salvos, porque se esta é a vontade de Deus e eu estou orando por algo que Deus deseja, Deus fará. Então, como é que o senhor explica, Timóteo? Então, veja, por isso que essa lógica, segundo Mateus 7, Jesus disse que haveriam pessoas que não seriam salvas. Então, a lógica é falha. Não, mas aí... Timóteo diz, Deus se manifesta salvadoramente e deseja que todos os tipos de homem, que homens? Os eleitos de todas as tribos, povos, línguas e raças, todos os homens, sejam brasileiros, chineses, todos os tipos, todos aqueles a quem Mas aí o Evangelho... senhor está acrescentando, isso aí o senhor está fazendo uma interpretação, entendo. Eu entendo até o calvinismo, porque tem sentido, eu acredito que é um mistério isso, mas se você perguntar para uma pessoa, você foi salvo porque, ou você creu ou porque que Deus foi até você, ele vai te falar, foi os dois, Deus veio até mim e eu criei.
Eu acho que essa é a lógica que nós devemos Isso é calvinismo. Demonstrar. Mas Deus nos escolheu e a gente respondeu. A nossa responsabilidade. É que o calvinismo depende da linha, acho que o senhor está falando, a linha mais moderna, né? Não, que não é o calvinismo moderna, mesmo... Não, que você está reduzindo a coisa. Tanto os calvinistas quanto os arminianos dizem que o homem responde à ação inicial de Deus. Sim, para o arminianismo é a ação da graça preveniente que está sobre todos fala em graça os proveniente. homens. E para o calvinismo é a resposta da graça irresistível que vai só para os eleitos. Por isso que não é a mesma coisa. Entendi. A gente vai por... Está na hora do intervalo, Angélica, ou ainda não? Tem o vídeo, verdade. Eu prometi o vídeo, vamos ao vídeo. O Sérgio Bizarro, lá de Campinas, em São Paulo. Tomara que a mensagem não seja bizarra, né? Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, Reverendo Heber, meu nome é Sérgio Bizarro, falo aqui de Campinas, São Paulo, trabalho com o Ministério de Famílias e Casais e tenho dado aula para a formação de conselheiros de casais. E queria sugerir um tema para o programa. Se a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, onde é que os homens aprenderam a trocar de esposa? Será que o ministro de Deus pode realmente se casar outra vez, visto que Jesus nunca trocou sua esposa, nunca trocou um de seus discípulos, nem mesmo Judas, que foi o traidor, pelo contrário, chamou Judas de amigo no dia da traição. Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Valeu, Deus abençoe, meu irmãozão. A gente vai pautar o tema assim, né? Aliás, o tema sobre divórcio a gente sempre tem aqui, assim como o de soterologia. Vamos para o intervalo, voltamos já com o último bloco do Vejam Só. Muito bem, esse tema, eu não sei porquê, mas é muito recorrente e todo dia a gente recebe várias solicitações dos irmãos e das irmãs que assistem ao programa pedindo para a gente falar sobre eleição, predestinação, etc. E alguns deles postam comentários no Facebook. A produção separou alguns. O primeiro deles é do Sidney Marques. Devido ao atributo da onisciência, Deus já sabe quem irá ser salvo, mas isso de maneira nenhuma quer dizer que os que não serão salvos se dá pela vontade soberana de Deus. A expiação por intermédio da morte de Cristo foi ilimitada. A expiação foi ilimitada, reverendo? Não. Ela foi limitada, porque se Deus morresse por todos eficazmente, Deus salvaria todos. E com isso nós cairíamos no universalismo, né? Na ideia de que se Jesus morreu por toda a humanidade, todos serão salvos. O sangue de Jesus é poderoso para nos salvar, nos levar à eternidade, nos levar a viver com Deus. Então, somente por aqueles que creem, por aqueles eleitos antes da fundação do mundo, por aqueles a quem Deus conheceu, amou profundamente, estes sim receberam de Cristo, né, a expiação. Como diria Calvino, os réprobos não são amados por Deus? No sentido salvífico, não. Deus ama a sua criação como um todo, mas para a salvação, somente alguns, os eleitos. Pastor Jonas? Eu acho um absurdo. Desculpa, mas João Calvino, eu entendo, respeito ele, já li alguma coisa sobre João Calvino, mas é uma visão dele, a ideia que ele teve não é uma inspiração, a escritura é clara. Tá? A ideia de Arminius é a visão dele. Entendo, respeito, mas a escritura é clara. Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Sim. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu acho que neste ponto quem está habilitado a crer? Então, aí é um detalhe da ideia calvinista. A palavra de Deus não revela isso é um mistério, e eu entendo que, até respeito, como eu estava dizendo, para mim, são dois lados de uma mesma moeda. A gente briga assim, mas Deus predestinou para a salvação, mas na verdade Deus, Ele conhece desde o começo ao fim. O faraó, por exemplo, Deus endurecendo o coração daquele homem. Mas por quê? Gênesis capítulo. Justamente aquilo que eu já falei no início. Deus já sabia a predisposição do coração diz, dele. Deus o fez.
Isaías, capítulo 10, também, quando fala da Síria. Mas Deus ai, já da Síria, sabia. cetro da minha ira. Mas Deus já... E o texto ainda diz, ela não pensa assim. Eu fiz, Deus falando. Olha, Não, então, reverendo, a peraí. resposta está aqui, ó. A fala do senhor dá a impressão de que Deus fez a Síria ser má. Exatamente. Sim, porque Deus Mas ele determinou. fez isso? Deus determinou, Deus decretou. Que a Síria era má? Sim, Então Deus cria homens maus? Deus cria homens maus, só que... E ele é o autor do pecado, então, Não, reverendo. não. É. Porque nós temos... O que o calvinismo oferece? A dupla perspectiva. A Bíblia nos diz as duas coisas. Que Deus, ao mesmo tempo que é soberano, poderoso e cria todas as coisas, o homem é completamente responsável por suas ações. Segundo a lógica aristotélica, né, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, que duas coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo, Claro. muito bem, parece uma contradição. Mas eu preciso ser fiel ao texto bíblico que diz que Deus determinou, Ele o fez. Isso a gente chama de concursos, né? Deus agindo e o homem correspondendo à ação Então, que Deus decretou. Vou lhe fazer uma pergunta, que isso incomoda muito o meu coração. Caim matou Abel porque quis ou porque Deus havia elaborado um plano para que ele matasse Abel? Caim matou Abel porque Deus decretou e porque ele elaborou um plano. Porém, Deus vai a Caim antes da morte de Abel e tenta evitar essa morte. E diz, Aí eis que o Deus é pecado incoerente. jaz à tua porta. Ou seja, é Então- tua responsabilidade. Então, reverendo, mas se Deus já tinha determinado que Caim ia matar Abel, ele foi fazer o quê? Teatro com Então não Caim? tem lógica alguma. Nós estamos pintando Deus como se Deus fosse autor de um grande teatro. Deus colocou as peças, ó, você vai ser mau, você vai ser bonzinho, eu quero que aconteça assim, não é nada disso. Deus criou o homem como um ser moralmente livre, ele tem livre-arbítrio. Em Adão, sim. É o caso aqui que Caim tinha livre-arbítrio, Deus avisou para ele. Caim Ó, tinha livre-arbítrio. Ele tinha livre-arbítrio. E o Deus pecado fala no pra ele, coração dele, você vê ó, aonde? Deus falou para ele, olha só, Como é se que não Efésios 2 fizeres diz? bem, o pecado jaz à porta, Sim, e se para você ti não se será com- seu desejo. Era o coração de Caim e já estava com desejo. Mas Deus avisou, olha aqui, ó, escolhe o bem ou o mal, você é livre. Isso é- Isso é Deus, isso irmão. não é questão de Deus liberdade. deu liberdade. Então as pessoas têm que entender isso. Deus deu a liberdade, então a pessoa escolhe o caminho que ela quer seguir. Isso está na palavra de Deus Sim. em Gênesis e Apocalipse. A pessoa escolhe porque ela é responsável por suas ações. Sim, claro. O que nós não podemos anular, isso é uma perspectiva apenas de um lado do texto bíblico. O texto bíblico é riquíssimo. Por exemplo, Veja, só Deus... um minutinho, uma pauta. Se Deus, então, se Deus determinou, a pessoa não pode ser responsável pela sua ação. Não tem como. Logicamente, é isso Não que eu tem estou como. dizendo. Vou reforçar a minha fala. Lógica aristotélica não pode ser aplicada nesse aspecto, por uma questão simples. A Bíblia diz as duas coisas. Deus determinou ao faraó endurecer o coração dele. Não porque ele sabia, mas porque ele o quis. Deus determinou, por exemplo, a Absalão a dormir com as filhas de seu pai. E ele o quis, ele Deus o fez. mandou Absalão pecar? Não era a maldade Deus- dele. Deus determinou. A Bíblia o fala que decreto. Deus, olha, Tiago fala claramente que Deus não pode ser tentado E a ninguém tenta. Então nós temos que tomar Deus cuidado determinou com as isso. ações de Judas. É porque a gente está ensinando. Então tem que tomar Sim, cuidado com esse mas as detalhe. duas Deus coisas não estão- pode mandar ninguém pecar. O pecado, ele nasce da concupiscência humana. Então, quando o camarada ele tem uma tendência para o pecado, Essa para o mal... concupiscência humana vista Mas Deus considerando que nós colocou estamos no homem. mortos. Então, naturalmente, o ser humano quer agir. Então, reverendo, uma coisa é Deus dar livre curso à maldade que já existe no coração do homem por causa Sim. do pecado. Isso é uma coisa. Mas o que a fala do Senhor pode ser interpretada como, não, Deus vai lá no coração bom do sírio e fala, não, Não, então me do fiz mal assírio, interpretado. E eu Mal quero que você entendi. seja mal. Não foi isso que eu quis dizer. É, então. Me perdoe. É acho o que eu não fui- entendi. Não fui claro. O que eu estou dizendo é que o coração humano, pecador por natureza, naturalmente age contra Deus. O que Deus faz? Ele permite que isso continue. É. E aí, naturalmente, então, isso é a ação humana com relação Mas isso natural. é para todos. Eu entendo Naturalmente, que é pra por isso todos que só pessoas cujo coração foi transformado por Deus é capaz de responder positivamente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, reverendo, mas aí todo mundo está perguntando o seguinte, se Deus pode todas as coisas,
Por que ele não determinou salvar todo mundo? Porque ele não quis. E por que ele não quis? Aí eu sou Deus? O senhor é Deus? É isso que é o problema. Veja, Romanos 9 vai responder isso. Não, Romanos 9 ali Romanos 9 vai dizer especificamente, rejeitei a Esaú, amei Jacó. Ali especificamente com relação, ali no caso, ao filho da promessa. Ali não, é muito claro. Deus amou a todos os judeus. Não. E depois fala da fé. Não, depois ele vai falar dos vasos de ira. Dos vasos exatamente. de honra. Sim, claro. Capítulo 9, versículo 14. Houve injustiça, porque a pergunta é, então Deus não amou a todos por quê? Deus é injusto? O próprio apóstolo Paulo responde, não houve injustiça da parte de Deus. Por quê? Cita Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser. Deus é Deus, Ele faz porque Ele quer. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Aí ele cita o faraó. E tu, porém, me dirás, de que se queixa ainda? Vai você discutir com Deus? Por acaso, versículo 20, quem é você para discutir? Pode o objeto perguntar alguma coisa a Deus? Por que Deus fez isso com o faraó? Porque ele quis. Aqui no capítulo 1 de Romanos, o próprio apóstolo Paulo explica essa questão. Ele fala aqui claramente, olha só, versículo 21 em diante, porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se desvaneceram em seus discursos, e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, as aves, os quadrúpedes e répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Ou seja, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que habita eternamente, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Ou seja, a consequência, a questão aí de Faraó, nós vemos aliás de Faraó, todo mundo sabe que Faraó era mau, todo mundo sabe disso. Deus usou a maldade dele. Então, exatamente. Deixa eu ler mais comentários aqui. O Gleiser Araújo Lobo. Deus tem compromisso somente com suas ovelhas, as quais ele conhece. Deus é tão misericordioso que decidiu salvar alguns que já estavam condenados desde o Éden. Adriano Bezerra, a salvação está disponível a todos que a queiram. Porém, a onisciência de Deus sabe exatamente quem será e quem não será salvo. Isso não o torna responsável por quem não o será. Rodrigo Mendes, a pergunta é muito simplista, mas é só ler Romanos para ver que Deus salva quem quer. Não há um homem sequer que possa dizer que Deus deve alguma coisa a ele. E por isso tem obrigação de salvá-lo. Deus não tem obrigação de salvar ninguém, né? De jeito nenhum. Mas só que a salvação foi estendida a todos. Eu costumo até brincar e falar assim, é como se fosse um resgate. Deus joga uma corda. Se você acreditar e segurar naquela corda, você vai ser salvo. Vai ter aquele que vai ficar pensando, vai ficar duvidando, vai ficar questionando, esse não vai ser salvo. Não, você está dizendo para mim que buscar... Estando uma pessoa sendo afogada, morrendo e tendo consciência de que vai morrer. Quando Deus joga a corda, ele não vai pegar? Tem gente que não pega. Tem gente que não quer ir para o inferno. Meu amigo, que vai ser legal. Eu já vi pessoas... É porque ele não tem sequer consciência de onde ele está. Reverendo, eu já vi pessoas que eu fui lá, meu amigo, você precisa ir para o médico. Não quero ir para o médico. A pessoa está morrendo. O problema do ser humano é esse. Ele está morrendo, ele está doente, mas ele não quer ir para o médico. Eu acho interessante essa questão de Deus conhecer, né, baseado talvez em Romanos capítulo 8, versículo 29, os que de antemão conheceu também predestinou. Esse conhecimento, qual é o tipo de conhecimento que Deus tem? O verbo conhecer, no Novo Testamento, é visto a partir de relacionamento, não é aquele conhecimento de ver adiante, mas aqueles a quem Deus amou. Lembra que conhecer se deu... Quando José conheceu Maria... Então, mas a palavra presciência não cabe nisso. Mas é no texto que, em geral... Lá em Pedro. Por exemplo, eleito segundo a presciência de Deus. Exato, 1 Pedro 1:2. De fato. Mas, veja, eleito segundo a presciência de Deus, e o texto continua. Eleitos. Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, segundo Paulo. Senão a gente vai apresentar uma contradição entre Pedro e Paulo. Não. A eleição, eu entendo que essa eleição é corporativa. Essa eleição é da igreja. É como Israel, que o reverendo citou no início. Deus escolheu Israel. Mas só que não significa que todo israelita é israelita, que todo israelita será salvo. Então, o apóstolo Paulo está falando lá em Efésios, eu entendo que ele está falando da igreja.
entendeu? Ele fala da igreja no geral. Não significa que muitas pessoas que possam estar dentro da igreja participando, possam até muitos caírem. Muitos dirão naquele dia. Exatamente. Vamos ver o que os crentes responderam para o Zeca lá na Crentolândia. Existem pessoas que Deus não quer salvar? Ou, na sua opinião, Deus quer salvar todo mundo? Segundo a palavra de Deus, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todos nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu creio que realmente a vontade dele é salvar. Não que Deus escolheu pessoas específicas, você eu vou punir, você eu vou... Mas creio que as pessoas, pelas próprias vontades delas, pelas suas próprias, ações, acabam entrando nessas duas distinções. Acho que Deus quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Eu creio, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que crê. Então eu creio que o plano de salvação é para todos. Quando diz que a salvação é para todos os homens, isso na questão coletiva, né? Então a salvação é para todos. Agora a questão é, o homem quer ou não quer, né? A decisão cabe ao homem. Logicamente, como diz o doutor Nicodemos, que são duas mãos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Então Deus é soberano que escolhe a todos para salvar, mas ao homem também compete a escolha de querer ou não. Esse assunto mexe com todo mundo, né? Impressionante. Ângelo Neves diz: Deus moralmente não deseja o pecado nem a perdição. Pelos decretos, sabemos que ele só salva alguns, mas pela vontade preceptiva, ele quer que o mundo seja santo e salvo. O que é vontade preceptiva? Pergunta para o arminiano. O que é vontade preceptiva? Vontade preceptiva, eu entendo que possa ser que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não, é que Deus... Como é que chama preceptivo? Preceptivo, porque Deus sabe antes, antecipadamente. Ele tem a ciência. Leonel Baruel. Se o pecador arrepender-se no último minuto de sua vida, de coração mesmo, ele tem o direito. Então, Reverendo, lembra de Jonas? O que tem Jonas? Jonas, que ele foi pregar em Nínive. Ele queria. Ele não queria ir. Deus respeitou a vontade dele. E Deus mandou ele ir. E Deus respeitou a vontade dele. Claro, porque ele era servo de Deus, então ele foi. Mas aí, quando ele pregou... Ele respeitou a vontade de Jonas? O quê? Não. Não, Jonas, já que você não quer ir, tudo bem, paciência. Aí eu vou deixar você colher as consequências disso. É diferente, é a questão de você estar a serviço de Deus. Entendeu? É diferente de um ímpio que não tem conhecimento de Deus. Não, e tem um monte de crente que é crente e não está obedecendo a Deus. Nem por isso Deus bate a porta. Mas eu tenho experiência pessoal, inclusive, de outras pessoas que quando Deus manda você fazer uma coisa, meu filho, faça, porque se você é servo é para servir. Então, peraí, por que eu aceito que Deus, quando manda, eu tenho que obedecer, eu não tenho opção? E com relação à salvação, porque a salvação é disponibilizada. Ela está disponível. Mas você percebe a incoerência dos argumentos? Não, não tem incoerência. É um dom, é um presente de Deus. Eu chego aqui e falo, olha, eu trouxe um presente. Que eu simplesmente não quero receber. Tem pessoas que não querem. Simplesmente pessoas que não querem ser salvas. São os porcos. Elas preferem o mal, preferem servir o diabo. Eu já vi pessoas que falam, eu prefiro servir o diabo, eu prefiro servir a carne, eu prefiro servir o mundo. Ela não quer Deus, essa é a verdade. Então, essa questão é muito clara. Aquela viúva de Sarepta, né? Lembra que ela foi atrás de Jesus e ela não fazia parte. Jesus mesmo falou que ele veio... Mulher cananeia. Mulher cananeia. Então, ele falou, eu vim para Israel, não era isso? E ela insistiu tanto que Jesus terminou atendendo ela. Ele falou, mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito segundo o teu coração. Então, a fé, quando você recebe a palavra... Nosso tempo está acabando. Quanto tempo tem, Angélica? Então, deixa eu ler os comentários aqui. João Antônio Machado, Deus não é mau, por salvar apenas os eleitos. O barro não pode questionar o oleiro sobre como ele faz as coisas. Deus é Deus. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Amilca Gonçalves, não. O livre-arbítrio dado por Deus é quem faz a pessoa decidir entre pecar e ser separada de Deus ou não pecar. E se caso errar, se arrepender. A salvação é para todo aquele que crê. Gervásio Fernandes, sim, ele é Deus, ele é a lei, ele é o início e o fim, nós somos apenas sua criação. Reverendo, sua última frase para a gente terminar, depois o pastor também. Eu quero lembrar, o texto, por exemplo, de Atos capítulo 14, quando diz que os gentios, quando ouviram
né, do Evangelho, ouviram que Deus os escolheu, que Deus os salvou, como diz a própria pregação de Pedro e Paulo, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu sei, pastor, que a minha posição aqui não é a mais simpática, né? Mencionei isso no início, e os vídeos deixaram isso muito claro também. Entretanto, é a perspectiva bíblica que, quando a gente se dá conta dessa doutrina, da glória que ela oferece, da palavra de Deus que nos é pregada, e à medida que a gente crê e a compreende, a gente deveria sentir uma profunda gratidão a Deus por Ele ter nos escolhido. Então, hoje, assim, eu gostaria de encerrar esse momento, esse debate, da qual eu fiquei muito feliz de participar, né, dizendo isso. Essa doutrina não tem a intenção de dividir a igreja, mas de fazer com que o nosso coração alegre e reconheça que toda a bondade de Deus foi destinada a nós no momento em que nós viemos a crer pela graça de Deus. Pastor? Eu gostaria de deixar o texto aqui em Atos, capítulo 2, versículo 37, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E Jesus, quando começou a pregar, ele falou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E quando aquele carcereiro perguntou para Paulo, o que devo fazer? Ele falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eu entendo que, continuo acreditando que a pessoa tem que crer para receber a salvação. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Antes de ver a enquete, tem um teólogo brasileiro, reverendo Alfredo Borges Teixeira. Ele escreveu uma dogmática evangélica, eu acho que foi a primeira dogmática evangélica escrita teologia sistemática escrita por um brasileiro no Brasil, né? E ele tem uma frase lá muito interessante. Ele fala assim: todos nós brasileiros temos uma mistura tanto do calvinismo quanto do arminianismo. Quando nós pregamos, nós somos arminianos. A gente tenta convencer por todas as formas e meios a pessoa a se arrepender e se converter. Mas quando nós oramos, nós somos calvinistas. Senhor, faz, porque o Senhor pode. Junta as duas coisas, né? Vamos ver a enquete, Angélica, por favor? Não acredito. 3.500 votos e deu empate. Olha lá, 49,6, 50,4, olha lá. Histórico. Isso é histórico, isso nunca aconteceu. Histórico. Verdade. Bom, quem quiser conversar com os nossos convidados, o contato deles está publicado no nosso Facebook, né? O facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? É só procurar por eles, eles estão lá. A gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe.